Chegamos ao sábado, hoje é dia 16 de outubro, e o Evangelho nos traz hoje Lucas capítulo 12, versículos de 8 a 12. Eu os convido então à palavra de Deus, a sua mensagem tão salutar, tão importante para todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a sermos uma igreja de testemunhas, não uma igreja apenas de pessoas passivas na fé, que vão vivendo ali de um modo meio morno. O Evangelho, os evangelhos, os escritos da Bíblia foram escritos a partir do testemunho das pessoas, de pessoas que experimentaram Deus para valer a sua ação e a partir então da inspiração que o próprio Deus dava a essas pessoas para testemunhar o que ele queria, a mensagem que Deus queria a partir do que eles viram, ouviram. Sobretudo os evangelhos, eles testemunham o que os discípulos viram com os olhos, tocaram com as suas mãos, experimentaram com o seu coração a respeito de Jesus e de toda a sua mensagem. É uma igreja de testemunhas que os Atos dos Apóstolos fala a respeito. É de uma igreja assim, de gente que confessava a fé, mesmo diante da possibilidade de morrer por causa dessa fé. Então essa palavra de hoje é um convite de Jesus a todos nós que somos a igreja no século 21 a continuarmos a obra de testemunhar Deus no meio do mundo, de um testemunho vivo e vibrante de Jesus Cristo e da sua palavra. E quem é testemunha? Testemunha é aquela pessoa que pode falar a respeito de algo que verdadeiramente vivenciou. Quanto mais ela tiver vivenciado o fato, tanto mais é válido o seu testemunho. Suponhamos que houve um acidente. Logo a polícia chega e quer ouvir as testemunhas daquele acidente. Em primeiro lugar, vão se destacar aquelas testemunhas que viram os fatos e que podem falar a partir do que viram. Depois, talvez alguém que ouviu contar de alguém que viu diretamente, mas não está mais ali e ninguém sabe quem é. Quanto mais objetivo for o testemunho, pelo contato direto com o fato, maior o seu valor. Ora, a palavra de Deus é a partir do testemunho de pessoas que experimentaram o próprio Deus. O Evangelho é a partir de pessoas que, como eu já disse, viveram com Jesus Cristo, ou viveram com aqueles que viveram com Ele, e mesmo que não o tendo visto, experimentaram a força da sua ressurreição, experimentaram a força de Deus em Cristo. Nós podemos também hoje testemunhar Jesus Cristo a partir da experiência que vamos fazendo com a sua palavra, com a sua presença em nós pelos sacramentos, da sua ação transformadora na nossa vida, da sua ação por meio da nossa própria ação depois no mundo. É muito importante que a gente não perca de vista o tipo de igreja que nós somos. Igreja que confessa a sua fé, que não tem medo. Jesus está dizendo: vocês não tenham medo de dar testemunho de mim, mesmo quando isso gerar o contraditório, quando gerar perseguição. Não tenham medo, o Espírito Santo assistirá a vocês. Mas se vocês negarem o Filho do Homem, se vocês blasfemarem, quem poderá então defender vocês?
se vocês negarem o Deus que vocês experimentaram e que tenha certeza de que falou ao coração de vocês, tem certeza que estava sempre ao lado de vocês, vocês terão então caído num pecado sem perdão. Uma pessoa, depois de ter conhecido a Deus, experimentado a força da sua ressurreição e que venha negá-lo, terá um pecado que não terá perdão, porque quem poderá perdoar um pecado se ela mesma já não confia no Deus do perdão? Então, meus irmãos, uma igreja que confessa Cristo, que testemunha Cristo, esta é a igreja da qual nós fazemos parte. Eu convido você a pedir agora essa graça de ser testemunha de Deus, de Jesus Cristo nessa vida, para que Ele testemunhe diante de Deus Pai sobre você. Peça a alegria dessa experiência que toca o seu coração e que faz transbordar a sua boca e sua vida em forma de testemunho. Peçamos também juntos. Deus, nós pedimos a graça de imitarmos os primeiros discípulos, de imitarmos os profetas, de imitarmos os santos e santas na igreja, de darmos testemunho do Teu Filho Jesus. Senhor, que a gente experimente cada dia mais a força transformadora da Sua ressurreição, que a gente o conheça cada dia mais, que a gente imite a Sua vida, para que a gente se torne cada vez mais testemunha. E mesmo, Senhor, quando chegar aquele momento da perseguição, a gente nunca volte atrás. Aquele momento também da doença, do desafio, a gente nunca volte atrás. Dá-nos, Senhor, a Tua graça, a Tua força. Amém. Se pode, vai à missa, já é tempo de irmos voltando, as atividades já têm voltado. Por que na igreja ainda temos demorado tanto? Seguindo os protocolos, já é possível a muitos irem. Não deixe. A fé cristã não se vive de modo individual, se vive de modo comunitário e também depois o individual a sós com Deus, mas comunitariamente é a sua índole. Ajude-nos a espalhar o Evangelho, ajude a nossa página a ir sempre mais para frente, os grupos de WhatsApp. Obrigado por seu apoio. Recebamos a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus. Até breve, se Deus quiser.